Oi, gente, olha, eu tô aqui de novo aqui. Olha, o joguinho voltou de novo. Lá vai passando a moto, bora lá. Para da onde a gente parou. A gente parou aqui. Vejo vocês no quarto. Haru, você está bem? Sim, você não precisa se preocupar comigo. Mano, o que eu tô achando engraçado aqui, que eu tô conversando e a versão tá ali com a cara. Tipo assim. Vamos para o quarto. Haru. Legal. É um quarto com tatame mesmo. Tatame é tão trabalhoso de limpar, mas eu amo como fica. Eu amo tatame também. Tem um cheiro tão bom. Bom. Eu só quero deitar e dormir em cima. Vá em frente. Eu e Suzuki vamos apenas para as fontes termais enquanto você está cochilando. Não vão sem mim. Eu realmente quero ir para as fontes termais também. Estou apenas brincando. Mas eu realmente planejo ir às fontes termais imediatamente. Eu estudei muito debruçada sobre a minha mesa ultimamente. Eu preciso dar um descanso aos meus duros ombros. Fontes termais. A gente deveria se trocar primeiro, acho. O Yokota deve estar em algum lugar por aqui. Aqui não. Nem aqui. Encontrei. Um para cada um. Não, mas tinha casa, não era? Um para cada um? Oxe. Eles são tão fofos. Eu me pergunto se estão à venda. Vamos nos trocar então. Eu vou me trocar no banheiro. O que ela tem? E o kata é unissex. Eu acho que é isso que tá escrito aí. Eu só espero que seja grande o suficiente para mim. Parece que vai me servir bem. E o kuta são só linhas retas, então não tem uma cintura ou muitos peitos, é melhor. Hein? Sério, gente, eu não entendo essas personagens quando falam coisa, eu não entendo. Então é perfeito para mim. Eu espero que eu consiga amarrá-lo bem. Ok, este não é um bom laço. Eu vou tentar de novo. Talvez assim esteja um pouco melhor. Ai, meu Deus, ela tá muito fofinha, gente. Fala aí nos comentários pra vocês, se vocês acharam ela muito fofa, mano. Ela é muito fofinha com essa roupinha. E com as outras também. Estou bem assim. Desculpa a demora. Está muito bom. Obrigada. Olha aqui, olha aí. Ficou toda envergonhadinha. Sim, se eu não soubesse de nada, eu teria pensado... Érica, eu te disse para não falar. Está tudo bem. Haru, é melhor do que a outra possível reação. Vamos, eu preciso checar o horário das casas de banho reservadas. O quê? Você não vai na casa de banho feminina com a gente? Isso seria um pouco... você sabe. Eu não realmente acho que seria um problema. Érica, não tem problema. Eu queria ver as casas de banho reservadas de qualquer maneira. Qual é? Vamos lá. Haru, Érica e eu vamos entrar, então. Vocês não precisam se preocupar comigo. Vejo vocês depois no jantar. Isso foi o que eu disse, mano. Logo. Não puxe o meu braço. Te vejo depois, Suzuki. Eu estou preocupada, mano. Eu tenho que parar com isso. A carinha dela, gente. Primeiro, eu devo descobrir como reserva a casas de banho. Com licença. Como eu posso te ajudar? Como eu reservo as casas de banho? Se você quiser dizer as casas de banho familiares, por favor, siga à esquerda
e escreva o seu nome e quarto na lista de reserva. Muito obrigada. As casas de banho familiares são para a sua direita. Sim, obrigado. Eu vim até aqui, mas está realmente tudo bem para uma pessoa como eu entrar na casa de banho familiar? Será que dá para usar a casa de banho familiar sozinha? Eu só estaria tirando um horário de uma família de verdade. O que eu deveria fazer? Desistir da casa de banho ou é apenas um horário? Não, é apenas um horário, minha filha. Aqui, apenas um horário. Você tem que se divertir. Eu acho que estaria tudo bem se eu não demorasse muito. Seria uma pena se eu tivesse vindo até as fontes termais e não tivesse encontrado nenhuma. Faz tanto tempo desde quando eu estive em uma. Ok, eu vou reservar um horário. Vejamos. Elas estão todas reservadas. Sério? Mesmo? E eu aqui tentando me encorajar. Com licença. Desculpa, eu já estava saindo. Você gostaria de reservar uma das casas de banho familiares? Mas elas estão todas reservadas. Oh não, eu realmente peço desculpas pela inconveniência. Posso sugerir que você aproveite nossa esplêndida casa de banho feminina, eu vou falar feminina. Nós temos banheiros em formato de vaso que você pode aproveitar privadamente, como nas casas de banho familiares. Se você quiser, eu posso te mostrar onde fica. Não? Algum problema? Não, eu dizer a ela que não é nada, dá uma explicação, né? A verdade é que eu acho que se eu for à casa de banho feminina, as outras hóspedes podem ficar desconfortáveis. Então é por isso que eu queria usar a casa de banho familiar. Entendo. Eu compreendo sua preocupação. Entretanto, se for assim, você não poderá aproveitar um banho nessa maravilhosa cidade de fontes termais. Eu não posso permitir isso. O quê? Eu não posso permitir que uma de nossas hóspedes não aproveite nossas fantásticas fontes termais. Não, é meu problema. Então, não, você veio até aqui para aproveitar as fontes termais. Então eu vou te assegurar disso. Você poderia me dizer o seu nome e o seu quarto? É Haru Suzuki, no quarto Jingiko. Então seria senhor Haru Suzuki? Senhorita, seria suficiente. Peço desculpas. Agora, por favor, espere aqui um momento. Pede desculpa por quê, rapaz? Agora eu estou causando problemas até para os funcionários. Verdade. Acho que eu deveria esperar. Desculpa pelo mulher, tu acabou de pedir desculpa, mulher. Não, eu praticamente nem esperei. Com a sua permissão, nós gostaríamos de elevar a sua reserva para um quarto com um banheiro a céu aberto. O quê? Isso seria aceitável? Eu não quero causar nenhum transtorno. É a nossa maneira de pedir desculpas pelas casas de banho estarem todas reservadas. Nós queremos que todos os nossos hóspedes aproveitem nossas fontes termais. Também é um desejo pessoal de uma funcionária que ama essa cidade de fontes termais. Será que essa funcionária aí, ela engola a Haru e tá fazendo isso porque ela passou por isso também? Você escalaria? Eu realmente não tem problema? Claro! Então, sim, por favor. A Nitra ficou toda envergonhadinha. Muito obrigada. Muito obrigada. Deixe-me acompanhá-la até o seu quarto. Este é o quarto Azalea. Eu não sei como te agradecer.
Não foi nada. Eu espero que aproveite sua estadia. Que pessoa legal. Ela disse que diria a Manami e a Nagato sobre a mudança de quarto também. Eu não achei que as pessoas seriam tão acolhedoras. Talvez o mundo seja mais gentil do que eu pensei. Vamos checar o banheiro, o céu aberto então. Isso é realmente bom. A vista é incrível. Eu nem quero pensar quanto isso custaria normalmente. É absurdamente. Será que está tudo bem ter uma melhoria dessas de graça? Ark, para de se preocupar, Haru. A funcionária disse que estava tudo bem, que estava bem. Então eu vou apenas aproveitar isso. Eu preciso me lavar antes. Oh, eu amo o cheiro desse shampoo Cristantemos. Isso é realmente relaxante. Isso é um sabonete de carvão. Massa. Agora testando o condicionador. E agora para enxaguar tudo e entrar na banheira. Oh, uau! Ah, mano, que bonitinho essa pessoa que desenhou aqui. Ela desenhou muito bem. Olha pra isso, gente, que bonito. Eu posso sentir Eu posso sentir nos dois meus músculos ok? Eu posso sentir os dos meus músculos desatando. Eu nem consigo lembrar quanto tempo faz desde que eu me banhei em fontes termais de verdade. Eu nunca poderia pagar um lugar assim sozinha. E eu também não posso ir em uma fonte termais normal. Tudo o que eu tenho é a banheira lá de casa. Eu queria ficar aqui para sempre. Ah, este foi um bom banho. Eu deveria me vestir. Que banho maravilhoso. Obrigada, funcionária. Uau, o tempo passou bem rápido. Manami e Nagami vão voltar logo. Estamos de volta. Oi, Suzuki. Eu ouvi de uma funcionária que fomos relocadas para um quarto com banheiro a céu aberto. Sim, é porque todas as casas de banho familiar já estavam reservadas. Uau, isso é tão legal da parte deles. A funcionária não te disse para simplesmente ir até a casa de banho feminina? Érica, respondi honestamente. Ela disse, mas quando eu expliquei para ela, foi bem compreensiva. Uou, isso é muito legal da parte dela. Sim, eu estava bem surpresa, mas muito feliz. E vocês duas aproveitaram as fontes termais? Mas, gente, eu vou acabar o vídeo por aqui. Vou acabar o vídeo aqui, ó. Deixa eu salvar aqui. Vou acabando o vídeo por aqui. Mas esse foi o vídeo, gente. A meta de like é 5 likes de novo. E até o próximo vídeo. Tchau. Falou. Beijo.